E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal ainda, eu sou o atleta Mibe Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje eu estarei dando continuidade aqui ao meu diário aí de preparação. Se você já vem acompanhando, você já sabe mais ou menos aí como funciona. Se você ainda não acompanha, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores para que você possa entender melhor as coisas. E é isso aí, pessoal. Chega de conversa e vamos para o vídeo. Bem, pessoal, hoje, domingo, dia 29 de novembro de 2020. É isso aí, pessoal. Hoje, dia de votação aqui em São Paulo. Não vou votar, porque você não pode treinar, você tem horário reduzido de academia amanhã. Então, hoje também é perigoso. Então, hoje eu não vou votar, né? Ainda mais em São Paulo, que eu acho que pior é impossível, né? Esse segundo turno, fundo do poço. Eu me recuso a sair de casa para votar em certas pessoas, né? Então é o seguinte, pessoal, então vamos lá. Eu vou falar um pouco de como foi esse pós-campeonato que foi a minha última competição, que foi o Muscle Contest Brasil, né, que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, e vou falar para vocês qual é o próximo passo ali que eu vou estar dando esse ano em relação a competições, que será a minha última competição desse ano, e meio que já vou falar alguma prévia ali do que eu vou fazer o ano que vem, né? E depois eu vou voltar, pessoal, eu estou dando mais ênfase nesse diário de preparação para não perder o tempo ali do vídeo, né? Para que vocês possam acompanhar ali o passo a passo e que com alguns vídeos desse você possa extrair algumas coisas, né? Principalmente esse quadro, né? Principalmente é um quadro que é até engraçado porque a minoria das pessoas pensam em competir ou competem ou estão querendo começar ou começaram faz pouco tempo. Então esse quadro é voltado mais para essas pessoas, mas nada impede ali que você que é um praticante aí, um apaixonado pela musculação, pelo fisiculturismo, que você possa absorver algumas coisas ali em relação principalmente à nutrição, protocolos de AES, hormônios, nutrição, treinamento, porque até certo grau as coisas ali algumas coisas podem ser aproveitadas tanto para atletas quanto para pessoas que não pensam em competir. E totalmente aproveitável ali, principalmente em relação à dieta e treinamento, que é tudo muito parecido, né? Então, com algumas coisas, né? Porque o atleta ele sempre vai um pouquinho mais além, né? Ele busca sempre a performance em primeiro lugar, a maioria dos atletas, né? Então vamos lá, pessoal. Falando um pouco desse meu retorno, né, para São Paulo, vocês que pensam aí, eu voltei para São Paulo na terça-feira, o campeonato ocorreu dia 21, eu voltei para São Paulo dia 24. Por quê? Dia 23 eu estava fazendo prova. É isso aí, pessoal. Se eu voltasse, eu precisava de um dia para descansar, que seria o domingo. Se eu voltasse na segunda, eu não iria voltar a tempo de fazer a minha prova. Então, eu acabei ficando lá para estar fazendo minha prova online. Segunda-feira, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, eu estava lá às 7 horas da noite fazendo prova. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero primeiramente chegar a esse ponto e terça-feira voltei para São Paulo, uma viagenzinha de ônibus, um pouco cansativa, mas não muito. Então, vamos lá, pessoal. Vocês aí que estão competindo ali no nível regional, vocês que pensam em começar a competir, né? Então vocês acabam assistindo esses vídeos do YouTube, vendo atletas ali, atletas profissionais, atletas amadores de alto nível ali participando de competições em outros países, competições profissionais. Então é importante que vocês saibam, pessoal, que aquilo ali, esses atletas geralmente, não em todos os casos, existem atletas profissionais que não, mas em alguns casos, esses atletas de mais renome, esses atletas que têm uma estrutura mais forte, né? Uma condição financeira muito boa, um patrocínio muito bom, uma empresa grande por trás, eles fazem uma viagem ali e você vê que mesmo assim os caras ainda reclamam. Então, vocês imaginem um atleta amador que ele sai da casa dele sozinho, muitas vezes, no meu caso, nem namorada, ninguém, só eu e Deus, e aquele lá em cima ali que saiu de casa comigo,
Imagine só você numa rodoviária carregando 4 bolsas. É porque eu não tinha nem como tirar foto. Eu queria tirar uma foto do meu retorno para São Paulo, eu no metrô, lá no Tietê, com o troféu na mão, tomando cuidado para não quebrar, e 4 bolsas. 2 bolsas desse tamanho, uma de marmita e outra de coisas para levar na mão. Você imagine só o estresse. Eu não estou, assim, eu estou abrindo o olho de vocês, né? Porque muitos de vocês pensam que esse mundo é só glamour, esse mundo é uma coisa espetacular, esse negócio, assim, a gente gosta muito do fisiculturismo, do esporte. Eu gosto muito de estar no palco competindo, gosto muito mais ainda de me preparar, gosto muito do processo, porém viajar para competir, eu particularmente eu acho horrível, eu não gosto. Quanto mais longe, pior. Isso, muitas pessoas falam, ai, nossa, que legal, você viajou para não sei aonde, você foi para não sei que país, você foi não sei para onde, você foi para que estado, para Argentina, para Bolívia, para Nordeste, não sei o quê. Isso é muito legal, as fotos elas não falam, né? Então ninguém sabe todos os problemas, tudo que pode acontecer, tudo que já aconteceu comigo em viagens assim. Então o que acontece? As pessoas têm essa falsa ilusão, né? Principalmente alguns atletas, às vezes namoradas de atletas que querem ir junto. Então muita gente tem essa falsa ilusão de que é tudo mil maravilhas, tudo flores, tudo ali 5 estrelas, hotelzão, hospedagem. Eu, em relação ao hotel, dessa vez estava tudo ok, não tenho o que reclamar, perfeito. Mas assim, sempre tem algum problema, você não aproveita a viagem. Você tem aquele estresse constante até a competição. Você tem coisas para pensar, coisas para fazer, horários para comer, horários para fazer refeições. Imprevistos acontecem o tempo todo. Então, essas viagens de competições, elas são horríveis. Então, é um desgaste muito grande, principalmente se você faz tudo sozinho como eu. Eu já fui para outros países sozinho, só eu e Deus, e já fui também para outros estados, longe, Nordeste, sozinho também. Então, desde até do momento que você sai de casa até o momento que você volta, é muito complicado você acertar a sua rotina ali, as refeições, principalmente hiperidratação no meio do caminho, né? Como eu já falei para vocês, eu fui num processo de hiperidratação para o Rio de Janeiro. Eu fui 8 vezes, aproximadamente 8 ou 9 vezes no banheiro, num período de aproximadamente ali, contando com a parada, umas 8 ou 9 vezes eu tive que ir no banheiro. Isso numa viagem de 6 horas e meia aproximadamente. Então, e não dorme, né? Então o que acontece? Então, né, essa parte é a parte ruim, né? A parte que ninguém fala, né? Então, geralmente quando vocês veem algumas estrelas aí do mundo, assim, eles vêm ali com uma estrutura legal, tudo bom. E mesmo assim, às vezes eu já cheguei a ver atletas profissionais passando dificuldades ali em outros países, né? Isso, vocês imaginem só, você sem... já teve ocasiões que minha comida, os caras pegaram minha comida todinha do Carb Up e jogaram fora, né? Foi quando eu fui para a Argentina. Eles pegaram porque às vezes você não conhece o regulamento de alguns países, a legislação, e você não conhece, então, por sorte eles não jogaram os carboidratos. Todas as minhas proteínas eles jogaram tudo no lixo. E eu não tinha, e estava preparado exatamente para a finalização que eu iria fazer. Então eu tenho até um vídeo. Se você for ver aqui, um vídeo bem antigo desse canal, estava lá, competir fora do Brasil, uma coisa assim, viajando para competir fora, uma coisa assim, que eu falo alguns dos problemas que podem acontecer. Então, pessoal, se você tem essa ilusão de que você, eu vou competir, eu não sei o que, aí depois é tudo alegria, não sei o que, não. E outra, quanto mais tempo você fica no lugar, mais você gasta. Depois do campeonato, beleza, tô livre, tô tranquilo, eu aqui, eu sozinho, ou eu minha namorada, não sei o que, vou ficar aqui vários dias. Saiba, você vai gastar mais diárias de hotel, mais para você se manter no lugar, né? Como eu estava ali num lugar ali de alto luxo ali, né? Perto do hotel do evento, na Barra da Tijuca. Então você vê que não tem nada muito barato, né? Você vê, eu fui no Hortifruti, o quilo de manga, o quilo de maçã estava quase R$16, e não tinha mercado popular perto. Então são coisas ali que antes eu nem pensava nessas coisas assim. Quando você começa a ter mais experiência nessas coisas, é complicado. No evento, no Muscle Consist do Rio de Janeiro, uma água de 1,5 litro, para vocês terem uma noção, só tinha uma lanchonete lá no evento. Tudo bem, no backstage tinha água lá para os atletas, tudo, mas do lado de fora, para o público, uma água de 1,5 litro, essa garrafa estava custando R$15.
Um Gatorade estava custando R$ 8. E os lanches que tinham lá eram porções de mini pão de queijo e outro tipo de lanche lá. Era isso que tinha. Então, pessoal, é assim, isso é uma coisa a ser levada em conta, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então, essa viagem eu voltei na terça-feira, então eu voltei com o meu sono muito desregulado, totalmente desregulado, bagunçado, e nessa última finalização eu fiz a utilização de diuréticos, né? O primeiro campeonato de Campinas eu não usei, o segundo agora eu fiz uma utilização. Não foi uma utilização pesada, né? Porque nem necessitaria, né? Diuréticos não são brincadeira, isso eu não recomendo para pessoas que nem pensar nisso, pessoas que não vão competir, porque isso não vai deixar você mais seco, isso vai apenas tirar um pouquinho da água que está sob a pele na medida correta, e mesmo assim você tem ali o seu corpo ali, ele faz um esforço muito grande, porque você perde água e você perde também sais minerais. Então o que acontece? Você pode ter ali câimbras, não foi o meu caso, no caso das câimbras, mas você fica muito cansado, você perde sais minerais muito rápido. Então o que acontece? Isso é um mal necessário, né? Em alguns casos, para atletas de competição, pessoas que querem ter físico de rua, nem de longe precisam ter isso. Então o que acontece? Então o desgaste ele é diferente. Quando você faz a utilização de diuréticos, você precisa de mais dias para poder descansar, você precisa de mais dias para o seu corpo voltar ao normal, e você também tem o seu rim ali, ele é forçado a trabalhar bem mais do que o normal, então você também tem uma pequena sobrecarga ali renal, dependendo do uso, uma grande sobrecarga se você fizer idiotices, né? Tem gente que fica usando 1 semana, 3 semanas, coisas absurdas. Eu já ouvi coisas sobre diuréticos que eu não sei como que o cara saiu vivo, né? Isso que eu uso ainda o mais fraco, eu usei o mais fraco. Um dia eu vou falar um vídeo falando sobre isso, sobre os tipos, sobre minha experiência com cada um deles, é outro assunto. Então, é só para chegar nesse ponto, pessoal. Então, além de todo o estresse, toda a falta de sono, todos os problemas, toda aquela questão da responsabilidade, aquela questão de você não esquecer nada, hoje em dia tudo é celular. A passagem de ônibus está no QR Code do celular, a passagem de avião, o localizador e papapá. Simplesmente, se você perde, se isso aqui escorregou do seu bolso aqui, caiu, você já ferrou a sua viagem inteira. É capaz que você nem compita por causa disso, quando você sai de casa para viajar para competir. Então, pessoal, você que tem essa ilusão de que é tudo mil maravilhas viajar para competir, tire isso da cabeça. Hoje eu voltei muito diferente do Rio de Janeiro. Eu estava até conversando com alguns amigos meus. Eu vou pensar 1000 vezes antes de sair de São Paulo ou do Brasil para uma competição. Tem que ser algo assim que você tem que estar muito inteiro psicologicamente, né? Vocês imaginem, eu tenho provas para fazer. Sexta-feira, um dia antes do campeonato, eu tinha uma atividade da faculdade para entregar. Entendeu? Então o que acontece? Eu não entreguei, né? Então o que acontece? Loucão da finalização, né? Tal, vodka, um monte de coisa, cansaço mental, aquela. É diferente, né? Um dia antes da competição é diferente. Então o que acontece? Tinha aula para assistir, tinha atividade para entregar. Então vamos chegar no próximo ponto. Qual que é a minha próxima competição? Muitas pessoas me perguntaram se eu iria participar do Mr. Santos, né? O Mr. Santos é um dos eventos mais tradicionais aí é o evento mais tradicional de todo o Brasil, acho que é o campeonato mais antigo do Brasil, agora, né, desde o ano passado para cá, sobre a chancela da NPC. Então é um campeonato muito bom, um nível muito alto. O ano passado foi bem legal, só que apesar do meu resultado não ter sido muito bom, né, por causa da tintura, do excesso de brilho. Mas então o que acontece? Muitas pessoas me perguntaram, você vai participar do Mr. Santos? O Mr. Santos vai ocorrer no dia 6, no sábado que vem. Então eu vou falar para vocês, pessoal, vocês que acompanham, vocês que me perguntaram, eu não irei participar do Mr. Santos, indo contrariamente ao que eu falei já em uns vídeos anteriores. Então o que acontece? Eu venho de 2 finalizações. Eu demorei mais ou menos uns 4 dias para o meu corpo voltar ao normal nessa questão do equilíbrio, né? Nessa questão dos líquidos, sais minerais e equilíbrios. Eu voltei muito cansado. Eu conseguia treinar, mas cardio eu não conseguia nem chegar perto da esteira. Eu terminava o treino assim, nossa, é complicado. Eu estava bem cansado assim, junta muitas coisas, né? O sono é muito complicado nessa questão. A dieta nenhum tipo de problema, né? Mesmo zerando carboidratos, essas coisas não sem tipo de problema. O problema é sono, pessoal, descanso. Então aí depois eu fui regulando ali, descansando, reequilibrando o meu corpo, me reidratando, né? Essa é a palavra-chave, devido ao dano que o diurético faz.
Então, primeiro problema, emendar outra terceira finalização. É capaz que o meu corpo comece a segurar água. É capaz que eu não consiga fazer mais uma finalização devido ao uso de diurético anterior. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal que eu não vou participar dessa competição é que NPC, Rio de Janeiro, eu fiquei assim, eu já sabia o que eu ia encontrar, mas eu fiquei impressionado com o nível. Né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. O nível de exigência, o padrão que eles querem, tanto para a Classic Physique quanto para categorias abertas, ele está muito longe da minha realidade atual, do meu físico atual. E o que acontece? A minha maior qualidade não é levada em conta na NPC tanto, que é a separação muscular e a definição. Então, o que acontece? Isso é uma coisa assim muito secundária, não vou dizer nem secundária, terciária, é uma coisa secundária. O primeiro plano na NPC é que você tenha volume. Então, os dois árbitros já me deram esse feedback, né, em relação ao NPC. Já em outras federações, o volume ele só é válido, vamos dizer assim, ele só é válido se ele vier acompanhado de muita definição. Não que os atletas nesse campeonato no Rio de Janeiro, o nível estava muito alto, atletas que vieram ali de campeões overais ali de torneios regionais, não conseguiram ganhar esse campeonato. Caras muito bons não conseguiram ali, e eu já notei que a parte onde meus pontos fracos eles são muito valorados na NPC. Então, o que acontece? Outra federação é mais fácil? Não, mas a definição ela vem meio que em primeiro lugar. Um volume só é válido em outras federações quando ele é acompanhado de muita definição. Então, na NPC você pode perder para caras que estejam com BF bem mais alto que o seu, porém com mais volume que você. Principalmente em categorias Open, vocês devem ter visto aí, né, o vídeo anterior, né? Então o volume, eu não estou falando que é certo ou que é errado, é o padrão da categoria, e quem escolhe entrar nessa federação tem que se enquadrar ao padrão e não ficar reclamando. Então em outras federações, na maioria nas outras federações, o volume ele só é válido, ele só é mais contabilizado quando ele vem acompanhado de uma extrema definição. Então, por exemplo, o atleta está enorme, está grande, porém ele está com o glúteo ali todo mole, toda uma placa assim de gordura desse tamanho no glúteo. Esse cara provavelmente ele vai ser colocado para o canto e ele vai perder para um cara menor. Então, talvez, eu acho isso a beleza do fisiculturismo às vezes. Você talvez em outras federações, você pode ganhar uma categoria sênior com físico clássico. Esse foi um dos meus maiores objetivos alcançados. Né? Aquele troféu dourado que vocês estão vendo ali foi do ano passado, que eu competi a Copa Jandira, eu na categoria pesada, eu consegui vencer atletas maiores do que eu, proporcionalmente pela altura, maiores, tendo um físico uma linha clássica. Então, minha definição foi levada em conta. Então, padrões de categorias. Então, o que acontece? Eu não vou participar do Mr. Santos, né? Não só por isso, vou falar para vocês. Então, devido a esses campeonatos, essas coisas, e os meus estudos, eu acabei não entregando algumas coisas e tudo, então eu vou ter que fazer, eu acabei já finalizando agora essa semana, já voltando do Rio, já a semana de prova. Então o que acontece? Durante a volta, o que acontece? Eu acabei não entregando alguns trabalhos, algumas atividades por conta aí de preparação, né? Não recomendo que ninguém faça isso, pessoal. Nunca coloque nenhum tipo de esporte, competição, bodybuilding, nem pensar na frente dos seus estudos. Nunca faça isso. Você vai se arrepender amargamente se você fizer um negócio desse. Então, o que acontece? Então, o que acontece, pessoal? Eu acabei, então, não entregando algumas atividades. Então, minha nota, às vezes, alguns trabalhos que eu não entreguei, eu fiquei sem nota. Então, a minha nota da prova, apesar de ter sido alta, ela foi dividida por 2. Então, você divide por 2, a média vai lá para baixo. E assim, já recuperei agora na segunda semana de prova, porém, eu não quero que meu currículo fique com notas muito baixas. Então, eu vou ter que fazer uma terceira semana de provas. O que acontece? Vai cair exatamente na semana que seria a finalização para o Mr. Santos. Outro problema, outro grande problema, o principal problema. Então, esse é o motivo que eu não vou participar. Eu não vou mais priorizar campeonatos, fisiculturismo, nada disso à frente dos meus estudos. Eu voltei do Rio de Janeiro pensando muito diferente. Eu recomendo que, se você pensa dessa forma,
você reflita isso, você nunca coloque nada na frente do seu trabalho e dos seus estudos, nenhum tipo de esporte. Principalmente se você não é profissional, você não ganha para fazer, ou se você é amador, mas você não ganha para fazer isso, assim, diretamente. Então, o que acontece, pessoal? Depois eu vou fazer uns vídeos falando sobre isso. Então, o que acontece? Eu não irei participar do Mister Sun e também o custo, né? E outro fator assim que eu realmente estou esgotado de ter que fazer isso. Litoral sul daqui de São Paulo, aproximadamente entre 70 a 80 quilômetros. Não é longe, mas também não é aqui do lado. É mais um pouco mais perto de Campinas, porém, da zona sul aqui de São Paulo para Campinas, é um pouco mais perto de Campinas, porém, é uma viagenzinha. E o que acontece? A pesagem vai ser no dia 5, na sexta. Então, o que acontece? Eu tenho duas opções. Eu iria me pesar, ia sair daqui, ia para Santos, ia voltar, isso faltando um dia para o campeonato. Ia voltar, ia me pesar, ia voltar para São Paulo, aí no dia do campeonato sair daqui de São Paulo para ir para Santos na manhã do campeonato para competir na parte da manhã. Ou a segunda opção, que seria uma opção mais sensata, ficar num hotel e tome gasto, né? Já não bastasse inscrição, cara, R$600 a inscrição na NPC. E o que acontece? Hotel, se você for dobrar, 1.200, é isso aí. Se você for 3 categorias, 1.800. Então, vá fazendo as contas aí. Então, no caso, é um gasto muito grande que eu poderia estar fazendo outras coisas. Então, eu vou participar. Agora eu vou falar da minha próxima competição. Eu irei participar da Copa Jandira, que eu participei do ano passado, que é um campeonato regional da UABA. O ano passado estava com um nível muito alto, estava com muitos atletas, muita gente ali que veio do Brandão Classic aproveitou o vácuo da Copa Jandira. Por quê? Do Mister Santos da Copa Jandira. Por quê? Porque vão ser dados R$15 mil em premiações. Dinheiro para o cheque, valor em dinheiro dividido para os campeões overais e entre essa quantia, roupas, suplementos, equipamentos. Ano passado teve patrocínio assim de um ano de uma determinada empresa. Então, você vê, esse ano nenhuma federação, nenhuma que eu tenha conhecimento, né? Pelo menos aqui de São Paulo eu tenho quase certeza. Ninguém pagou, né? Mas a federação, a glamurosa, não sei o quê, ninguém pagou isso para amador, ninguém pagou nada para ninguém. Então essa federação está dando essa oportunidade e também, mesmo independente de premiação, eu participaria do mesmo jeito, porque eu quero ali aperfeiçoar meu físico. Eu estou ali a primeira competição eu tinha 7 semanas de dieta pré-contest, a segunda competição eu tinha 9 e agora eu terei 12. Então eu quero chegar ali no máximo da minha melhor forma possível, né? Porque ano que vem, depois tem novidades para vocês ali. Eu andei refletindo bastante sobre algumas coisas e depois eu vou compartilhar com vocês sobre como vai ser o ano que vem. Então, o que acontece, pessoal? Eu pretendo chegar na minha melhor forma física, né? Eu já estou trabalhando para isso, já acabei de fazer um cardio aqui, já estou caprichando, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Eu vou ter um pouquinho mais de tempo, eu vou ter mais essa semana que vem para dar uma respirada, para depois estar entrando ali na semana de finalização, tudo, e encerrando assim a minha temporada. Esse campeonato ele foi antecipado, ele a princípio ia ser dia 19, até por motivos ali de um possível segundo lockdown aí, ele foi antecipado para o dia 12, melhor ainda para mim. Então o que acontece? Uma semana a menos que eu vou ter que ficar segurando a dieta. Então o que acontece? É um campeonato bom, né? Provavelmente vão ter muitos atletas bons, vindos aí de outras federações, é um campeonato aberto. Então, ano passado o nível estava muito bom, eu enfrentei oponentes muito difíceis e eu vou participar provavelmente de 2 categorias, né? Eu não vou precisar bater peso, nessa federação eu me enquadro, a partir de 86 quilos você já enquadra na categoria mais pesada. Então, eu provavelmente vou participar da categoria por peso, né? Que no meu caso eu estou hoje em jejum, estou com 94 quilos, então provavelmente eu vou cair como no ano passado na categoria pesada. E também na categoria por alturas, competidores acima de 1,79 m sem limite de peso, assim como eu fiz o ano passado. Ano passado eu fiquei em terceiro colocado, na acima de 1,79 m, enfrentei atletas ali de bastante prestígio aqui em São Paulo, no cenário local, daqui da cidade de do cenário de São Paulo. E também fui campeão da categoria pesada. E
E vamos ver, né, pessoal? Vou fazer o melhor possível, né, para conseguir o melhor resultado possível, mas, como eu já falei para vocês hoje, eu penso em mostrar um bom trabalho, independente de federação, mostrar um trabalho legal, né? Porque, assim, coisas estranhas acontecem em arbitragens de algumas federações novas e de algumas federações sempre tiveram, mas estão acontecendo coisas diferentes. Eu não me senti em nenhum momento, assim, basicamente, tirando a categoria Master do último campeonato, talvez, são critérios, né? Critérios da federação. Mas assim, não me senti assim, então, não me senti prejudicado. Concordo com todos, basicamente concordo com quase todos os resultados ali, né? A Classic, sem dúvida, o Carlos estava incrível, nem de longe, muito distante eu ainda estou do nível dele. Ganhou com todos os méritos, obviamente, isso ficou claro para todo mundo, todas as poses. E categoria acima de 102, até 102 quilos, acho que era a mais forte do evento, foi onde saiu o campeão overall, e ali eu posso afirmar para vocês tranquilamente, pessoal, ali só naquela categoria você podia dar uns 4 ou 5 procards para os caras, porque estavam muito bem, assim, eu simplesmente aquela velha palavra, não dei nem pro cheiro, é isso aí, pessoal, mas foi bom, foi legal para ver ali os vídeos, analisar, né, ver como é que tá, quão distante eu tô de uma Open da vida, né, que tá muito, né, até do clássico eu tô. Então o que acontece? E na Master, né, aquele negócio, né, é o jogo do volume, né, então mesmo ali um atleta ali, um ou dois atletas ali com condicionamento um pouco fora ali, né, às vezes, não vou entrar em negócio de polêmica não, mas assim, às vezes o cara com condicionamento ali, às vezes não tão bom, mas com um volume muito superior, de acordo com o formato da categoria, ele vai, dependendo da federação, ele vai sobressair e a definição não vai contar tanto assim. Então, não adianta estar só definido em algumas federações. E em outras, a definição vai ser muito contada, ela vai ser muito valorada, como eu já falei. Então, pessoal, isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Falei um pouco ali de como foi meu retorno, como que foi estar me reestabelecendo ali fisicamente. Eu já estou bem melhor e agora eu estou pronto aí para o último round. E eu espero ali e vou produzindo algumas coisas ali para vocês irem acompanhando. Eu vou fazer esse vídeo aqui meio sem edição. E assim e eu vou também agora, depois ali dessa fase, eu vou tentar soltar ali vídeos mais informativos, me falando sobre alguns produtos, sobre comparações, sobre relatos, como vocês já conhecem aqui no canal. Então eu deixei isso um pouco de lado para não perder o tempo aqui dos diários de preparação, mas depois eu vou voltar aí com esses vídeos aí que vocês gostam, acredito que vocês gostam até mais. Mas esses vídeos de preparação você sempre absorve alguma coisa interessante. Então, pessoal, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Você quer ver, vocês que estão iludidos, fisiculturismo, minha vida, não sei o quê. A maioria de vocês estão atrás do glamour ali, do que você acha que isso aí pode proporcionar, nossa, aquelas coisas, né, flores, né, que você vê ali nos canais. Isso é para uma minoria. A grande maioria, a realidade da maioria dos atletas, isso porque eu ainda posso falar que eu sou um privilegiado, porque eu tenho alguns recursos ali que muita gente não tem. Então, tiveram até, eu vou até, só para fechar o vídeo, tiveram alguns amigos aqui inscritos no canal dizendo assim, nossa, se você tivesse um investimento do cara ali que foi patrocinado pela empresa tal, nossa, quem disse que eu não tive? Se eu perdi foi porque ele estava superior e eu conversei com ele, eu sei o que ele fez, o que ele estava fazendo em relação a tipo de recursos. E eu posso dizer para vocês que eu estava fazendo muito mais, eu investi muito mais. Mas a empresa, não sei o quê. A empresa entrou no segundo tempo, nos 49 do segundo tempo. Ali não deu tempo de fazer nada. GH não vai entrar, faltando 1-2 semanas, 1 semana e meia, como ele me falou, que é a empresa que ele aumentar doses no final, não vai aumentar, nada que possa fazer. Talvez você possa trabalhar um pouco a questão da finalização, tirar um pouco mais de água, encher um pouco mais, só isso. Então não adianta às vezes um investimento ali faltando 1 semana e meia, nem 1 mês, nem 2. Então o que acontece? O investimento é importante, sim, porém o pessoal às vezes para dar uma palavra de força e tal, se você tivesse um investimento do cara, eu tenho certeza que eu tive um investimento muito maior, mas muito maior, talvez, eu não sei quantificar quanto, mas muito maior. Se ele ganhou de mim é porque ele tem mais tempo de treino do que eu, provavelmente ele tem mais tempo de dieta do que eu, e o que acontece?
ele tem genética muito melhor do que a minha. Então, pessoal, não fique com esses negócios de o investimento, o investimento. Isso funciona dentro de um contexto ali, mas não quer dizer que um cara vai ganhar do outro porque tem mais dinheiro ou porque tem menos dinheiro. Vocês têm que parar com esse negócio. Eu tanto isso quando eu falo dos outros, como eu estou falando de mim mesmo. Eu já cansei de perder para caras ali que eu tenho certeza que não tinha um quarto do que eu tinha colocado de dinheiro no físico. Então, o fisiculturismo não é dinheiro, só dinheiro. Tanto que você chega no topo, né? Se fosse assim, todo mundo da Oxigênio iria ganhar todos os campeonatos toda vez, durante todos os anos, em todas as categorias. E não é isso que acontece. Então, ir no topo, quando todo mundo tem dinheiro para fazer tudo o que quer, o que vai se sobressair? Quem gastou mais? Não, todo mundo tem dinheiro para fazer tudo o que quer, todo mundo tem dinheiro para tomar tudo o que quiser, todo mundo tem dinheiro para tomar o GH, o IGF-1, todo mundo tem dinheiro para fazer tudo o que quiser. Suplemento, manipulado, sei lá, médico, equipe médica, qualquer coisa. O que vai definir isso? Genética. Lá na ponta, a genética vai fazer a diferença. Aqui embaixo também vai fazer a diferença. Porém, a longo prazo, você com investimento, você com trabalho duro, você pode melhorar aquilo que você é. Mas talvez você nunca chegue, às vezes, no nível de um cara com uma genética muito boa que não está investindo nem 10% do que você está investindo. Então, pessoal, vamos parar com esse negócio de investimento. Porque o cara estava com respaldo, o cara estava 1 semana e meia que a empresa chegou junto do cara. Então, vocês parem com isso. E assim, pelo que ele me falou, e eu acredito tranquilamente no que ele falou, era muito pouca coisa. É que realmente o cara é bom. Então, não é o quanto você põe no físico. Isso conta também em alguma proporção até certo ponto. Você vai ser melhor se você fizer tudo certo, ser dedicado, treinamento, dieta. E se você tiver os recursos adequados, você vai ser melhor do que você vai ser. Tem você aqui e tem você aqui. Você vai ser melhor do que você era. Mas talvez você nunca supere um cara que tem uma genética muito boa. Então é isso que eu deixo de recado para vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até mais. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!